esse é o nosso tema, a força da mente renovada, o poder da mente renovada. Porque existe um poder quando nós renovamos nossa mente, existe um poder quando nós começamos a colocar os pensamentos do céu, assumir os pensamentos do céu para ser nossos pensamentos. Quanto mais verdade você tiver, quanto mais você tiver o pensamento do céu, mais você vai crescer, mais poder você vai ter sobre a sua vida, mais próximo de Deus você vai viver um relacionamento, porque a mente renovada é com o pensamento do céu, são os princípios dele, são as verdades poderosas dele. Essas verdades, elas têm vida. A palavra diz que as palavras de Deus são espírito e são vida. Então, a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, como uma palavra natural humana, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus muda o nosso interior, ela é poderosa quando nós cremos nela, mas não quando ela está distante, mas quando ela é conhecida, quando ela é abraçada, quando ela é vivida, ela transforma aqueles que começam a pensar na palavra. Se você começar a pensar um pensamento de medo, de temor, isso vai te enfraquecer, vai te desanimar, vai te botar para baixo. Quando você começa a pensar o que Deus diz, isso vai te animar, vai te encorajar e vai te colocar para cima. Então, tem que fazer a minha escolha. Você vai andar com Deus, Ele vai te encher da palavra dEle, daquilo que você é filho, que você é amado, que Deus cuida de você, que nada vai te faltar, que Ele é o seu pastor, que você é templo do Espírito Santo, maior é que está em você do que o que está no mundo, que você pode todas as coisas nele, que Ele é sua força, Ele é sua coragem, Ele é sua vida, que nele você pode deitar e dormir tranquilo. Quantos gostam de dormir bem aqui? Diga amém. Essa é a sua herança. Você pensa o que Deus diz, isso vai abrir um sorriso em você. Você pode até chorar, mas a alegria vai chegar. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. E a alegria vem quando a luz chega. A luz é a verdade. Quando o sol raiar e a luz, que é a verdade, chega ao nosso coração, vai produzir alegria e descanso sobre você. E vamos falar um pouquinho sobre essa mente renovada. Nosso texto base é dando sequência a essa série que eu comecei há alguns domingos. E Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E no versículo 2, não se amoldem, não tomem o molde, o formato do padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu queria dizer para você, querido, que não existe transformação sem mudança de mentalidade. Eu preciso transformar meus pensamentos para experimentar algo grande. E a renovação de mente é isso, é um pensamento antigo, sai um pensamento novo. Não existe pensamento neutro. Eu preciso da verdade. E eu preciso botar para fora um pensamento errado, algo novo chega, as coisas velhas ficaram para trás, diz que tudo se fez novo. Um pensamento velho sai, um pensamento novo chega. E cada vez mais você vai botando pensamentos novos sobre a sua vida, e ninguém nasce de novo e tem todos os seus pensamentos corretos num piscar de olhos. Nasci de novo, maravilha, anjos, aleluia. Seu pensamento não é renovado assim no piscar de olhos. Nós precisamos fazer esse trabalho de ir crescendo, fazendo esses pensamentos, essa peneira. O Espírito Santo vai te incomodando, mas nós somos agentes ativos disso, porque um pensamento não vai sair sozinho da sua mente se você não mandar ele embora por meio de uma verdade. Um pensamento não sai sozinho da sua mente. Um pensamento que está te oprimindo, te paralisando, gerando medo, ele não sai sozinho. Você tem que botar uma verdade para que expulse. Aonde Deus está, o mal tem que ir. Então,
E Deus chega por meio da verdade na sua mente. Chega um pensamento certo, aí você combate o pensamento errado. Se você cruzar os braços, o pensamento errado não vai sair. E ninguém vai experimentar algo grande em Deus sem renovação de mente. Porque Deus é grande, querido, os pensamentos dele são grandes. Eu preciso da mentalidade, do conhecimento, do reino que eu pertenço. Quantos são cidadãos dos céus aqui? Digam amém. Você pertence a um reino. O reino tem um rei, o reino tem a fronteira, o reino tem o povo, e as leis e as regras. Você precisa entender o sistema do seu reino, o seu rei, que é dono de tudo, que cuida de nós, que nada deixa faltar. E entender aquilo que não pode entrar no reino de Deus na sua vida, pelas trevas, que não pertence, que não é a sua herança, porque você está dentro do reino, existe essa cerca, existe esse limite. Você está num país, aquele país ele é guardado, deveria ser, né? E ninguém pode entrar assim no país. E você pertence ao reino dos céus, o inferno não pode entrar na sua vida e fazer o que quiser. Você tem uma proteção, você tem um limite. Ei, calma aí, você sabe onde você está? Aí você aprende a se posicionar. Não, eu sou cidadão dos céus, não pode entrar aqui. Então, preciso renovar minha mente para poder experimentar coisas grandes em Deus. Ninguém acessa um vinho novo com pensamento velho. Então, para que você acesse coisas novas, uma unção nova, você precisa de um pensamento certo. Você precisa de um pensamento. Ninguém acessa um vinho novo com um pensamento velho. E o primeiro milagre de Jesus foi algo muito interessante, porque Jesus transformou água em vinho, mostrando o que ele veio para fazer, que é transformação, é mudança. Fala comigo, mudança. Ele não foi curar o enfermo, fazer um paralítico andar, mas foi transformar a água em vinho, que é muito simbólico. E parece que às vezes, poxa, mas não faz sentido, né? Mas ele estava mostrando o que ele veio fazer, que o mais importante do que o aleijado andar, do que o cego ver, do que andar sobre as águas, é mudança da água para o vinho, é renovar a nossa mente, é trocar o antigo pensamento pelo pensamento do céu. Um pensamento que não vai te abençoar por um pensamento que vai te abençoar, vai te acrescentar coisas boas. E o cerne do Evangelho, se você espremer o Evangelho, que é o poder de Deus, você vai ver que na nossa vida é mudança. O cerne do Evangelho é transformação. É pegar aquela árvore que não frutificava, Jesus muda a sua natureza e te transforma numa árvore para frutificar. O seu DNA foi trocado e agora você pode dar bons frutos. Aquele que não dava fruto nenhum, que era totalmente estranho, agora uma nova criatura pode frutificar. Qualquer um em Cristo deve frutificar. E nós temos que ser árvores frutíferas. Então, eu não posso experimentar algo grande, uma frutificação, sem uma renovação de mente. E para que a gente possa acessar isso, veja, em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 4, Paulo fala, minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque a palavra de Deus é simples, mas em demonstração de espírito e poder. Uma palavra simples, mas poderosa, isso que está falando. Paulo fala, uma palavra simples, mas poderosa, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quantos querem acessar o poder de Deus aqui? Digam amém. Se nós quisermos acessar esse poder que Paulo está falando, esse poder sobrenatural, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque os pensamentos do céu vão manterem uma conexão maior com o seu Pai. Quando você conhece mais a Deus, você pode se relacionar melhor com Ele. Quando você conhece a vontade de Deus, você pode andar de acordo com o plano e o propósito dEle, no caminho que Ele estabeleceu. O sobrenatural anda de mãos dadas com a mente renovada. Pode falar comigo? Sobrenatural anda de mãos dadas com a mente renovada.
Pastor, o que tem a ver sobrenatural com a minha mente? Calma que eu vou te mostrar. Como é que a gente vai ser forte em Deus se a nossa mente é fraca nele? Se o nosso Deus, ele é a própria palavra que se fez carne, nós temos aqui a palavra escrita, Jesus, ele é a própria palavra. Como eu vou crescer, experimentar coisas grandes em Deus, sem passar por uma troca de pensamentos? Se eu penso como uma velha criatura, uma antiga maneira de viver. Em um momento, Jesus com seus discípulos, os discípulos falaram assim para Jesus, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Aí Jesus fala assim, ei, que é isso? Que espírito é esse? Esse não é meu espírito. Eles não estavam com o pensamento certo, eles precisavam de conhecimento de Deus. Eles precisavam entender qual é o Espírito de Deus. E nós vamos conhecer o Espírito de Deus por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Esse Espírito é o cerne do Evangelho, é o amor de Deus, a direção do Espírito Santo. Então, o processo de renovação de mente é algo que precisa ser feito diariamente, querido. Não é algo que eu faça de vez em quando. Eu penso, já sei, é algo que eu vou fazer no retiro espiritual. Lá eu vou renovar minha mente. Verdade, lá você vai renovar sua mente. Só que não é só para fazer lá. Não é em um momento, querido. Mas é algo que nós temos que fazer sempre. Fala comigo, sempre. É algo contínuo. E quanto menos renovarmos nossa mente na palavra, mais distante Deus será para você. Ao passo que quanto mais você estiver renovando sua mente na palavra, mais presente e real Deus será. Quanto mais perto do pensamento de Deus, mais perto dele você vai estar. Isso é maravilhoso, porque ele é a palavra. E você, obviamente, crendo nessa verdade, a sua consciência de Deus vai aumentar. O Espírito Santo vai ter mais material para trabalhar. Ele vai ter mais matéria-prima para te revelar. Porque como é que ele vai te mostrar algo se você não conhece? Se você nem abre, com todo respeito, a Bíblia. Como é que Deus vai te mostrar algo se eu não conheço? Eu leio, escuto mensagens, pelo menos escutando mensagens, porque sem conhecimento não há. Olha aí os alunos da Atos, muito bom. Sem conhecimento não há revelação. Então, quanto mais você conhece, sua consciência aumenta. Por exemplo, se você meditar sobre a santidade de Deus, a sua consciência sobre a santidade de Deus vai aumentar. Então, preciso gastar tempo alimentando a minha mente. E você alimenta seu espírito por meio da sua mente. Pastor, eu quero me fortalecer por dentro. Paulo faz uma oração para a gente crescer por dentro. Mas seu espírito, o alimento dele vai passar pela sua mente, pelo seu intelecto e vai parar no teu espírito. E Deus, querido, tem que ser a nossa prioridade. Eu tenho que ter essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar, colocar a palavra dele em primeiro lugar. Então, olha, aprenda a planejar a sua vida e seu dia de modo a colocar a palavra de Deus como prioridade maior. Faça isso é para mim, ok? Isso também é para mim. Faça esse propósito, 2025, eu vou ler mais a Bíblia. Aleluia, eu vou gastar mais tempo com a palavra de Deus, sendo dela a minha prioridade. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. Lendo mais livros, mas gaste mais tempo investindo. Em 2025, eu vou fazer Atos, pastor. Amém, glória a Deus. Eu vou fazer o Alfa, aleluia. Então, você vai estar investindo. E essa medida que você investe, você vai ter retorno, você vai crescer. Vai crescer muito. Você vai crescer. Verdades vão ser depositadas no seu coração e vão mexer com você e você vai ficar grande por dentro. Mas, pastor, por lá de fora eu tenho 1,50 m, mas por dentro você vai passar de 2 metros. Estou falando, o seu homem interior, que é o você verdadeiro, vai crescer à medida que as verdades vão sendo depositadas e que você vai respondendo, renovando a sua mente, ouvindo a voz do Espírito Santo, obedecendo dele, você vai ficar um gigante por dentro. As coisas do lado de fora não vão te abalar. Pastor, isso é um sinal de crescimento? Sim.
você fica firme sobre a rocha, não fica sendo levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, se abalando por qualquer notícia. Isso é sinal de maturidade. E você vai crescer, você vai ficar gigante. Aleluia. E vai poder ajudar outras pessoas. Vai poder consolar outros, porque você tem sido consolado. Você tem sido essa coluna. 2 Coríntios 10, esse verso aqui é importante. 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez, o orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obediência de Cristo. Eu vou obedecer o meu Pai. Eu vou ter os pensamentos que Ele quer. Eu vou ter os pensamentos que agradam. A palavra diz para a gente botar coisas boas na nossa cabeça, se é puro, agradável, perfeito, se é de boa fama, se é a virtude, é de boa fama, é agradável a Deus, então eu penso, se não, manda embora. A Joyce Meyer, ela usa um termo bem interessante, que ela coloca como pensamentos errados. Às vezes a pessoa vai ter um pensamento errado, ela usa pensamentos fedorentos. Ela fala, se você tiver um pensamento fedorento, manda ele embora. Porque você não é imune de ter um pensamento errado, mas você não pode deixar ele ficar na sua mente. Você tem que mandar ele embora. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A um pensamento que obedece, que é de acordo com a palavra, para nós obedecermos ao nosso Deus. E isso é uma parte que nós fazemos. Então, está falando sobre fortalezas, que é um nível maior de escravidão mental, mas falando sobre sofismas, que esses pensamentos que parecem verdade, mas não são verdade, e a altivez, esse orgulho que coloca o homem fora da verdade, contra a verdade. E o inferno, ele trabalha trazendo engano. O pecado que, primeiramente, aconteceu lá na mente de Adão e Eva, que gerou dúvida em seu pensamento, essa guerra de pensamentos fez com que ele pecasse. Os pensamentos foram ali em Eva. Abra comigo sua Bíblia lá em 2 Coríntios 11. Deixa esse 2 Coríntios 10 aí. Abre em 2 Coríntios 11, 3. Porque a batalha que Eva enfrentou e Adão foi na mente. Foi um combate de mente, pensamentos, olha, sugestões, olha. Veja, a serpente, ela falou uma meia-verdade, porque ela disse, não, você não vai morrer. Isso é errado, era mentira. Isso é uma mentira. Mas depois ela disse, porque você se comer, vai ser como Deus. Isso era verdade. Porque Deus depois diz que o homem passou a ser como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, a serpente, como a própria tentação de Jesus, ela pega verdades fora de contextos, meia-verdade, e meia-verdade é mentira. Meias-verdades podem nos destruir. Lá em 2 Coríntios 11, 3, 4, diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, veja, ela enganou a Eva com uma estratégia. Não estou falando que você vai ser enganado, mas que nós precisamos nos cuidar. Assim também, seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade, fala simplicidade. Simplicidade, não é para a gente complicar. Receber essa palavra de coração, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, outro evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo está criticando, chamando a atenção o pessoal lá de Coríntios, para que não receba outro evangelho, receba um evangelho diferente. Mas Paulo fala, a mente de vocês seja corrompida e se afaste da verdade. Como a mente é corrompida? Com pensamentos que não estão de acordo com a verdade, que ficam no lugar errado. Eu não sei quanto tempo Eva passou por aquele combate, mas pode ter levado muito tempo.
Mas eu sei que um pensamento errado durante muito tempo pode levar alguém a fazer algo que nunca imaginaria que faria. Porque aquilo está sendo cozinhado na mente da pessoa durante muito tempo. Então, o diabo ele vai lançar sobre você pensamentos sobre doenças, culpas, angústias, dúvidas. Ele não pode atingir seu espírito, mas pode fazer você duvidar da sua salvação, sempre com pensamentos para te acovardar, tentando levar você para o campo da dúvida, da incredulidade, tentando detonar sua vida. Então, o pensamento pode até ser passageiro, mas você não pode cultivar esse pensamento. Ele pode ser passageiro, mas você não pode cultivar um pensamento, senão ele vai se instalar. E, pastor, o que é sofisma? A palavra de Deus está dizendo ali, ó, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, que é a palavra de Deus, a armadura, o escudo da fé, a espada, o pensamento do céu, o Espírito Santo trazendo revelação. E as armas de Deus são poderosas o suficiente para destruir fortalezas e sofisma. Eu anotei aqui, sofisma é um argumento usado pelos sofistas, que era uma escola filosófica dos gregos, que usavam argumentos com cara de verdade, jeito de verdade, mas eram mentiras para induzir as pessoas ao erro. Pastor, dá um exemplo. Um exemplo, eu não vou ficar dando exemplos aqui, mas um exemplo só que eu separei, ó. Todos os caminhos levam a Deus. Interessante, pastor. Mas não é verdade. É mentira, é um sofisma. Bem, se todos os caminhos levam a Deus, eu não preciso de Cristo para chegar a Deus. Então, estou tranquilo. Todos os caminhos. Todos os caminhos levam à minha casa. Dá para ir lá em casa por qualquer caminho. Não tem sentido isso. Mas a palavra de Deus é a nossa verdade. A gente não vai permitir que outros pensamentos possam governar a nossa vida. E para você se livrar de um pensamento, é difícil. Para se livrar de uma altivez, ainda mais. De um sofisma, mais ainda. Agora, para você se livrar de uma fortaleza, é mais difícil ainda. Porque a fortaleza é um lugar que você está trancado. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra, porque é um pensamento que foi tanto massageado, tanto cozinhado na mente da pessoa que ela acredita que aquilo é uma verdade. Eu anotei aqui, ó. Fortaleza é um lugar onde os pensamentos se tornaram tão reais que as pessoas acreditam que aquilo é uma verdade para a sua vida. Eu sou um derrotado. Eu vi a vida inteira que eu sou um derrotado, que eu não valho nada, que eu não vou dar certo, então eu sou isso mesmo. Não, você é o que Deus diz que você é. Filho, mais que vencedor, assentado com Cristo em lugares celestiais. Se Deus diz que você pode, você pode. Abre uma oportunidade de emprego. Eu não consigo. É muito para mim. Está dentro das suas habilidades, então vai, porque Deus está contigo, Ele vai te capacitar. Não permita que os pensamentos te limitem, porque o inferno quer te botar num cantinho, chorando, com medo, com uma visão limitada. Deus tendo um jardim imenso para você, e você olhando assim para um quadradinho pequenininho. Não tem aquela janela de tijolo? Tem uma janela que tem um tijolo. Deus tem um janelão para você. Aliás, Deus tem um jardim inteiro para você, não a janela. Agora, o inferno quer te paralisar totalmente, com pensamentos, com ideias. Fala, comigo não. É isso aí. Então, você, quando é exposto a sofismas, durante muito tempo, pode mudar a atitude. Olha, um tempo exposto a sofismas podem levar uma pessoa a ter uma atitude que hoje seria impensável. Eu jamais faria isso. Aqui o diabo fala, beleza, ok, não consegui. Beleza, escudão da fé, coração forte, palavra viva no coração, mas tenho que continuar amanhã e depois. Porque o inferno, ele trabalha a longo prazo, ele quer te derrubar hoje, amanhã e depois. Ele vai plantar uma ideia, um conceito, para te derrubar lá na frente. Não precisa ser agora, necessariamente.
Ó, jamais. Aí você tem o meio do seu trabalho, situações da sua vida, sua casa. Aí você coloca: eu jamais aceitaria essa proposta, porque é uma proposta ilícita, é uma proposta errada. Hoje, aleluia. Fala comigo, sou eu. Isso aí, é você, eu também. Só que aí o inferno vai colocar as ideias dele. Poxa, mas o Brasil está difícil. Eu falei, você não é cidadão desse país, você é cidadão do céu. O Brasil está difícil. Ó, todo mundo faz. Ó, se você não fizer, outro vai fazer. Se você não ganhar, outro vai ganhar. Você vai perder dias, meses, anos. Pode levar a cauterizar a mente dessa pessoa a ponto daquilo que era inaceitável, a pessoa começa a fazer concessão. Não é o seu caso, em nome de Jesus. Porque o que Jesus quer saber é o seguinte: quando ele voltar, Jesus não voltou ainda, aleluia, 5, 10, 15, 20, não sei, 30 anos, talvez, eu acredito que não chegue a tanto, mas nós não sabemos. Temos sinais que nos mostram que está próximo. A pergunta é, quando ele chegar, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar corações que estão queimando por ele ainda, como hoje? Corações apaixonados pela palavra, corações apaixonados pela justiça, para que a justiça dele, a nossa retidão seja o nosso estilo de vida. É isso que Jesus quer de nós. Esse coração firme até o final. E para isso nós temos que preservar e proteger nossa mente dos ataques do inferno. Tem que botar esse escudo da palavra, tem que fazer um filtro para mandar os pensamentos embora. E pensamento mau não vai embora se não entrar um pensamento bom. Pequenos desvios hoje podem te levar ao grande desvio amanhã. Não, mas é só um desvio pequenininho. Vamos supor que você está indo para São Paulo. Mateus e Karina estão indo para São Paulo. Pegaram aquele... Vamos embora. Karina! Quem que dirige, Karina? Você ou Mateus? É Mateus, tá bom. Mateus dirigindo. 500 quilômetros daqui a São Paulo, correto? Mais ou menos. Aí Mateus... Peguei o exemplo do menino, né? Aí vamos supor que Mateus vire 5 graus. Ó, 5 graus. Vamos supor que daqui a São Paulo fosse uma reta. Aí Mateus desvia 5 graus da reta. Veja, gente, 90 graus é uma quina. Aqui, né? Uma quina. 90 graus é uma quina. Aí metade, 45. Ou seja, diminui. Se você fizer metade, ainda dá 22 e pouco. Aí, imagina só 5 graus. É muito pequenininho. É um desvio muito pequeno. É quase perceptível assim. Imagina 500 quilômetros, 5 graus de desvio. Quanto que você acha que desvia lá no final dos 500 quilômetros? Alguém chuta? 10 metros, alguém chuta? Mais. Muito mais, né? 500 quilômetros, só não pode ser mais do que 500, tá bom, gente? Alguém chuta? Alguém? Fala, Paty, chuta aí. Não, chuta, qualquer valor. Fala, Mateus, um valor aí. Quanto você acha que desvia do seu destino? 5 graus. 25 quilômetros. Gostei do chute. Desvia 43 quilômetros do destino. Chegou em outro lugar, né? Outra cidade, né? Por quê? Apenas um desvio pequenininho. É quase o quê? 1% de toda a direção, perto de 1%. Ou seja, um pequeno desvio agora. Imagina a rota de um avião, imagina uma viagem maior de 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros. Você desvia um pouquinho aqui e vai, maravilha. Aí, no final do dia, você está em outro país. Mas o inferno quer fazer isso. Então, querido, guarde isso. Olha, tenha pensamentos certos a respeito de você, por exemplo. Ó. Pense certo ao seu respeito. Para que você pense certo a respeito de outros. Eu vou colocar aqui para você pensar também a respeito de outras pessoas, mas primeiro você tem que pensar certo a respeito de você, que você é amado, você é filho de Deus, que se você pedir ao Pai algo bom, Ele não vai te dar algo mal. Se você pedir um pãozinho, Pai, me dá um pãozinho, Ele vai te dar um escorpião. É isso? Não. Se você pedir um peixinho, Ele vai te dar algo bom, vai te dar uma cobra. Não. Se eu não dou nada ruim, e não desejo, e não vou fazer nada de mal para as minhas filhas, quanto mais Deus,
que é bom, muito mais do que eu, dará coisas boas para nós. Deus vai te dar algo destrutivo, Ele quer o seu bem, para que você seja maior, cresça, se torne gigante por dentro. Você é abençoado, perdoado, curado, próspero. Os pensamentos de Deus para você são pensamentos bons. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos colocar de pé.